Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Eletromagnetismo Clássico. Essa é a aula 1.13, onde nós vamos falar sobre a função delta de Dirac. Então, essa função delta de Dirac, ela tem inúmeras aplicações na física, na matemática. Uma dessas aplicações a gente vai ver agora quando a gente trata de campo elétrico, tá? Então ela é muito importante quando a gente está falando sobre campo elétrico gerado, por exemplo, por uma carga pontual. E hoje a gente vai começar a ver quais propriedades que essa função tem que tornam ela tão importante quando você analisa o campo elétrico de uma carga pontual, por exemplo. Então vamos lá começar a falar sobre essa função. Então, primeiramente, a gente vai considerar aqui uma função vetorial, que é a seguinte. Então eu vou considerar a função v, esse vetor aqui, v igual a 1 sobre r ao quadrado, que aponta na direção r. Então essa aqui é uma função que aponta radialmente para fora, ela é uma função que varia inversamente com o quadrado da distância, então eu poderia representar essa função da seguinte forma. Digamos que a gente tem aqui um ponto, esse ponto é um ponto fonte, e aí esse vetor, esse campo, ele pode ser representado assim. Então nós temos aqui algo que aponta radialmente para fora, e não só aponta radialmente para fora, como isso aqui varia com o inverso da distância, então quanto mais distante for o ponto onde eu estou analisando esse vetor, esse campo vetorial, menor vai ser o valor desse vetor. Então quanto mais distante aqui eu tiver do meu ponto fonte, menor vai ser o valor desse vetor. Então aqui nós temos uma representação desse vetor v que varia inversamente com o quadrado da distância. Tá? Vamos tentar aqui calcular o fluxo desse campo vetorial por uma superfície S. Vamos considerar aqui então uma superfície S, que é vai ser uma superfície fechada, tá? Então eu vou desenhar uma superfície fechada aqui. E digamos que essa superfície fechada ela esteja centrada nesse ponto fonte. Então, ponto fonte também é o centro dessa superfície fechada. Vou chamar essa superfície fechada de superfície S. Então, para calcular o fluxo desse vetor V através dessa superfície, nós podemos simplesmente calcular a integral de superfície fechada de V produto escalar dA. Vamos considerar que essa superfície ela tem um raio Rzinho igual a R. Esse raio, vamos considerar que esse raio é constante. Nesse caso, o elemento diferencial de área, dA, em coordenadas esféricas, a gente vai poder escrever ele da seguinte forma, dA ele vai ser igual ao elemento diferencial na direção da coordenada θ, o elemento infinitesimal de deslocamento, multiplicado pelo elemento infinitesimal de deslocamento na coordenada φ, isso aqui apontando radialmente. Ou seja, isso aqui vai ser, dA vai ser igual, o dLθ, como a gente já viu, é R dθ, e o dLφ, como a gente já viu também, é R seno de θ dφ. Aqui apontando na direção radial. Portanto, o dA, o elemento diferencial de área dA, vai ser igual a R ao quadrado seno de θ dθ dφ, na direção R. Mas como esse Rzinho, que é o raio dessa superfície S, ele é constante e ele é igual a R maiúsculo, então a gente tem que o elemento diferencial de área para um R constante, para um raio constante, vai ser igual a R quadrado seno de θ dθ dφ. Isso aqui a gente já viu, na direção R. Então vamos calcular agora o fluxo. Então vamos lá. Então o fluxo vai ser o seguinte. O fluxo, que é a integral de superfície fechada de V dA, isso aqui vai ser igual a integral de superfície fechada
de o vetor v, né? Que no caso o vetor v ele é 1 sobre o raio ao quadrado, só que o raio aqui é constante, então r ao quadrado, na direção r. Esse é o vetor v. Produto escalar dele com o vetor a, que é r quadrado, seno de θ, dθ, dφ. Isso aqui na direção r. Portanto, o que é que vai acontecer aqui quando eu fizer esses produtos, né? Esse r quadrado vai acabar eliminando esse r quadrado. O versor r, produto escalar com o versor r é igual a 1, então isso aqui vai dar 1, né? R versor r dá 1. Sobra só, portanto, aqui a integral de superfície fechada de seno de θ, dθ, dφ. Então, essa integral aqui, eu posso separar em duas integrais, né? Então, eu posso integrar de 0 a 2π. Isso aqui, no caso, é a integral de dφ. Lembrando que o φ, a coordenada φ, ela varia de 0 a 2π, por isso que eu estou integrando de 0 a 2π. E a coordenada θ, que varia de 0 a π. E a integral aqui vai ser, em θ, vai ser seno de θ dθ. Não basta eu fazer essa integral aqui é uma integral que aparece muito, né? E é uma integral relativamente simples a gente resolver. Então a integral de dφ de 0 a 2π vai ser simplesmente φ. Quando eu fizer a substituição 0 e 2π vai dar 2π. Então isso aqui dá 2π. E a integral de seno de θ dθ de 0 a π, isso vai ser igual a integral de seno de θ é menos cosseno de θ, e no caso está variando de 0 a π. Quando eu fizer a substituição, eu vou ter 2π multiplicado por menos cosseno de π, menos com menos dá mais cosseno de 0. Então isso aqui vai ser 2π que multiplica 1 mais 1, que dá igual, né, a 4π. Tá? Isso aqui é um resultado importante, então essa integral de 0 a 2π dφ multiplicado pela integral de 0 a π de seno θ dθ, isso aqui sempre vai dar 4π. Ok? Então eu posso dizer, né, que a integral de superfície fechada, o fluxo do vetor v sobre essa área dessa superfície, superfície S, esse fluxo ele vai ser igual a 4π. No entanto, aqui a gente tem um problema. Quando a gente pega e aplica isso aqui, a esse fluxo, né? Vamos aplicar ele o teorema do divergente. O que é que o teorema do divergente nos diz? Então vamos lá. Pelo teorema do divergente, então aqui, ó, pelo teorema do divergente, nós vamos ter o seguinte: o teorema do divergente, ele diz para a gente que a integral de superfície fechada de um certo vetor VDA, certo vetor V, produto escalar dA, isso aqui nada mais é do que a integral de volume, integral de um certo volume, do divergente de V, e eu estou integrando isso aqui em um certo volume, em um elemento diferencial de volume, né, d tal. Só que se a gente calcular o divergente de V em coordenadas esféricas, novamente, né, então vamos lá, calcular aqui quanto é o divergente do vetor V em coordenadas esféricas. Vamos ver quanto é que isso dá. Isso vai ser 1 sobre r ao quadrado, derivada parcial em função de r quadrado vezes a componente r de V, mais, e aí todo o restante não interessa para a gente, né? Todo o restante vai dar 0, porque o vetor V ele só tem componentes aqui, só vai ter componentes em R, né? O vetor V, como ele aponta na direção radial,
somente, ele vai ter só componentes em R. Então, as outras componentes vão dar zero aqui. Então, isso não interessa para a gente, fica só, portanto, 1 sobre R ao quadrado, derivada parcial de R, e R quadrado vezes o módulo de V. Então, vamos derivar isso aqui. Isso vai ser igual a 1 sobre R ao quadrado, vezes a derivada parcial em relação a R, de R quadrado multiplicado pelo módulo de V, que é 1 sobre R ao quadrado. Isso aqui, portanto, vai dar esse R quadrado com esse R quadrado corta, resta só 1 sobre R ao quadrado vezes a derivada parcial em função de R de 1. Como 1 é uma constante, né, essa derivada aqui dá igual a zero. Então, veja que a gente pode concluir, por esse resultado, que o divergente desse vetor V ele é igual a zero. E se o divergente dele é igual a zero, então nós também podemos concluir que a integral de volume do divergente de V de tal, isso aqui também é igual a zero. Só que aqui nós temos uma inconsistência, né? Uma aparente inconsistência quando a gente aplica aqui o teorema do divergente. Porque veja que pelo teorema do divergente, se isso aqui, essa integral, se ela dá zero, então isso aqui também tem que dar zero. Mas não foi o que a gente calculou. A gente calculou que a integral na superfície fechada de VDA, isso dá 4π. Então nós, quando calculássemos aqui essa integral de volume, o resultado também deveria ser 4π. Mas aparentemente não é isso que está acontecendo. Então será que a gente tem algum problema no teorema do divergente? Na verdade, não. Na verdade, o teorema do divergente ele está correto. Esse problema ele vai surgir porque o divergente de V ele não é exatamente sempre zero. Ele não vai ser exatamente sempre nulo. Por que ele não vai ser exatamente sempre nulo? Então vamos voltar aqui para o teorema do divergente, né? Vamos voltar para os nossos cálculos. Ó. A gente viu que o divergente de V que é igual a 1 sobre R ao quadrado vezes a derivada parcial em relação a R de 1. Isso aqui a gente viu que isso dá zero, né? Porém, isso só é zero, só é igual a zero. Isso aqui é muito importante, tá? Da gente entender. Isso aqui só vai ser igual a zero quando o R ele for diferente de zero. Então, se o R for diferente de zero, essa derivada aqui ela vai dar zero, portanto, o divergente vai ser zero. Agora, quando o R for igual a zero, isso vai para infinito. Então, se o R for igual a zero, esse termo aqui, ó, veja que esse primeiro termo, né, 1 sobre R ao quadrado, ele vai a infinito mais rápido do que esse outro termo aqui, essa derivada vai a zero. Então, 1 sobre R ao quadrado, ele explode, digamos assim, né? Ele vai para infinito mais rápido do que a derivada vai para zero. Então, a gente diz que quando R for igual a zero, o divergente ele explode e vai a infinito. E como o teorema do divergente ele está correto, a gente precisa mostrar de alguma forma que a integral de volume do divergente também tem que ser igual a 4π, para que isso seja coerente com aquela integral de superfície que a gente fez, que dá igual a 4π. E o que a gente vai utilizar para mostrar isso de fato, né? Um objeto matemático que tem essa característica de ser nulo em todo o espaço, exceto na origem, que foi o que a gente viu aqui, né? Esse divergente ele é zero em qualquer lugar, menos na origem. Então, um objeto matemático que tem essa característica é conhecido como função delta de Dirac. Então, vamos trabalhar agora com a função delta de Dirac unidimensional, tá? Então, função delta de Dirac, função delta de Dirac, que é representada dessa forma aqui,
pelo símbolo grego delta, né? Delta minúsculo. Vamos trabalhar com ela primeiro no caso unidimensional. É o caso mais simples, tá? Depois a gente generaliza isso para caso tridimensional. Então vamos lá. O que é essa função delta de Dirac unidimensional? Vamos considerar agora que a gente tem uma função degrau. O que é uma função degrau? Uma função degrau é uma função do seguinte tipo. Vamos desenhar aqui. Então eu tenho o meu sistema, meu eixo cartesiano. Aqui eu tenho o eixo x, que é a variável, e aqui uma função g de x qualquer. Na verdade, não uma função g de x qualquer, né? Uma função g de x que seja uma função degrau. A característica dessa função degrau é que ela é nula em todo o espaço, exceto na região onde o x ele varia de menos a até a. Então vamos pegar aqui um ponto A e um ponto simétrico aqui menos a. E essa função g de x ela vai ser zero em qualquer ponto do espaço, exceto nessa região. Então, nessa região aqui, ela tem um certo valor. Vamos dizer que esse valor aqui ele é 1 sobre 2a. Certo? Então, veja, a função g de x, né? E aqui eu tenho outros valores. Aqui eu tenho, por exemplo, 2a. Aqui eu teria menos 2a e assim sucessivamente, né? Então, nós temos essa função g de x. Ela vale zero, ela é nula em qualquer região do espaço, exceto nessa região aqui. Então, nessa região, essa função ela não é nula, né? Ela tem esse valor de 1 sobre 2a. Então, g de x, a função g de x, ela vai ser igual a zero se o módulo de x for maior que a, e ela vai ser 1 sobre 2a se o módulo de x for menor que a. Tá? Se a gente calcular aqui a integral dessa função, vamos ver qual é o resultado que a gente vai obter. Ó. Então aqui a integral, vamos integrar em todo o espaço. Então a integral de menos infinito a mais infinito da função g de x dx, só que vai ser igual apenas a integral de menos a até a, de 1 sobre 2a, que é o valor dela nessa região, dx, em qualquer outro valor de x aqui, essa função vai ser zero, né? Então não me interessa. Portanto, isso vai ser 1 sobre 2a vezes a integral de menos a até a de dx, isso aqui é 1 sobre 2a vezes, essa integral vai dar x, né? Quando eu vou substituir agora os limites de integração, vai ficar a menos a. Então isso aqui é 1 sobre 2a vezes 2a, e isso aqui vai dar, quando eu eliminar 2a dividido por 2a, isso aqui vai ser igual a 1. Portanto, essa integral aí, ela vai dar a integral em todo o espaço, né? Dessa função, ela vai ser igual a 1. Então, vamos agora definir uma função. Ela vai manter essa mesma característica de que sua integral em todo o espaço seja igual a 1, mas que ela seja nula em todo o espaço, exceto na origem. E essa função, na verdade, não é uma função matemática, mas sim uma distribuição, é o que a gente chama de função delta de Dirac. Então, essa função delta de Dirac, eu represento assim, tá? Delta de x. Isso aqui, essa função ela é igual ao limite, então ela tem essas mesmas características que a função g de x tem, exceto que ela só tem um valor diferente de zero na origem, tá?
Então, ela é o limite dessa função g de x quando x tende a zero, que é justamente a origem. Então, essa função ela vai ter algumas características, ela vai ter algumas propriedades. Quais são essas propriedades importantes dessa função delta de Dirac? Então, vamos logo destacar isso aqui, essa definição, tá? Então, essa aqui é a definição da função delta de Dirac. Vamos agora escrever algumas propriedades que essa função vai ter. Então, essa função delta, ela vai ser igual a zero se o x for diferente de zero, e ela vai ser igual a infinito se o x for igual a zero. Então vamos ver como é que funciona isso, essa função delta de Dirac, né, a partir desse limite aí de g de x, para a gente poder entender por que ela é zero quando x é diferente de zero e por que ela é infinito quando x é igual a zero. Então vamos voltar aqui para a nossa animação. Então vamos imaginar aqui que a gente tem nossa função g de x, tá? E conforme eu vou diminuindo o valor de x, conforme o valor de x ele vai tendendo a zero, a altura, digamos assim, o valor da função, né, ele tem que ir aumentando. Mas a área que representa a integral continua sendo igual a 1, a área abaixo da curva, tá? Então, isso aqui é a definição da função delta de Dirac. Então, nós temos a função g de x, que é essa função integral, nessa função integral inicial. E quando eu faço, nessa função, quando eu faço o x tender a zero, aí eu tenho a função delta de Dirac. A integral da função delta de Dirac, assim como a integral da função g de x em todo o espaço, também é igual a 1. Geralmente a gente costuma representar a função delta de Dirac como sendo uma função que tem um pico, né, ali na região onde x é igual a zero. Então veja que essa função ela é zero em qualquer outra posição, exceto na posição x igual a zero, onde ela tem um pico. Então, voltando para cá, a gente tem a função delta de Dirac, que é zero se x for diferente de zero, que é infinito se x for igual a zero. E além disso, né, a integral dela, integral da função delta de Dirac em dx, integrando isso aqui em todo espaço, essa integral ela tem que ser igual a 1, assim como a integral da função g de x. Bom, vamos agora a mais algumas propriedades da função delta de Dirac. Agora, quando ela atua em uma função f de x contínua, tá? Então vamos lá, f de x, que é uma função contínua. Só que quando a função delta de Dirac atua nela, nós vamos ter como resultado, então aqui eu tenho um produto, né, de f de x vezes delta de Dirac. Isso vai ser igual ao valor da função na origem vezes a delta de Dirac. Essa propriedade aqui ela se torna importante quando você aplica isso numa integral. Então, por exemplo, quando eu tenho uma integral de menos infinito até mais infinito da função f de x delta de Dirac dx, isso aqui vai ser igual a integral de menos infinito a mais infinito, né? Aí, usando essa propriedade aqui, vai ser f de 0, f na posição, na origem, vezes delta de x, dx. Como o f na origem é constante, ele sai da integral, então fica só f de 0, integral de menos infinito a mais infinito da função delta de Dirac dx, só que como a gente já viu, né, essa integral aqui ela é igual a 1. Portanto, a gente chega nessa outra importante propriedade, que essa integral aqui ela vai ser igual apenas à função f na origem.
Portanto, sob uma integral, a função delta ela vai escolher o valor de x, o valor da função f de x, aliás, em x igual a zero, tá? Então, quando eu pego aqui qualquer função contínua f de x, aplico nela a função delta de Dirac e integro isso, o resultado da integral é apenas a função f de x na sua origem, ok? Só que a gente também pode mudar o pico, a gente pode também mudar, em vez de a gente analisar só na origem, a gente pode analisar qualquer outro ponto, o pico em qualquer outro ponto, x igual a, por exemplo. Então, quando eu faço isso, quando eu mudo o pico dessa função, né, então eu vou ter algo mais ou menos assim. Então, nesse caso aqui, o pico dessa função não é mais na origem, mas sim na posição x igual a. Mas ela vai manter todas as outras propriedades, tá? Então, essa função ela vai ser zero em qualquer outra região do espaço, exceto na posição x igual a. Então, eu posso escrever o seguinte. A gente pode escrever que se o pico, né, estiver na posição x igual a, então se o pico está nessa posição, então nós temos a função delta x menos a, isso aqui vai ser igual a zero, se o x for diferente de a, ou isso vai ser infinito, se o x for igual a zero não, é igual a a. Ok? Da mesma forma, as outras propriedades se mantêm. Nós temos, vamos lá, f de x menos a, aliás, desculpa, f de x vezes a função delta de Dirac, x menos a, isso aqui é igual à função f na posição a, o valor dela na posição a, delta de x menos a, e a integral disso, integral em todo o espaço, né? Integral de menos infinito a mais infinito, de f de x delta x menos a dx, isso aqui vai ser igual a f de a, o valor da função f na posição a. Ok? Para ficar mais claro, vamos fazer aqui um exemplo com uma aplicação dessa função delta de Dirac. Então vamos lá. Fazer aqui um exemplo. Digamos que a gente tem uma integral de 0 até 3 de x ao cubo multiplicado pela função delta de x menos 2 dx. Então, nesse caso aqui, vamos utilizar a propriedade, né, que a integral de f de x delta x menos a dx, isso aqui, integral em todo infinito, todo espaço, aliás, menos infinito a mais infinito, isso aqui dá f de a. Então, nesse caso, a função f de x é o x ao cubo e o a, nesse caso, vai ser igual a 2. Portanto, para resolver aqui essa integral, né, essa integral vai ser o seguinte, integral de 0 a 3 de x ao cubo delta de x menos 2 dx, isso aqui vai ser igual ao valor da função f na posição a. Ou seja, vai ser o valor de x ao cubo quando x for igual a a. Então, isso aqui vai ser o a, que é 2, elevado ao cubo. E isso aqui vai dar igual a 8. Então, o resultado dessa integral aqui vai ser 8. Agora, vamos dizer, por acaso, que essa integral ela não seja de 0 a 3, mas seja uma integral de 0 a 1 de x ao cubo, mesma coisa, tá? X ao cubo vezes delta de x menos 2 dx. Nesse caso aqui, o valor da integral ele vai ser igual a 0. Porque o pico, nesse caso, o pico está em a igual a 2,
ele ficaria fora dos limites de integração. Veja que o limite de integração vai só de 0 a 1. Então, como o A é 2, o pico está fora desses limites. Então, a integral, nesse caso aí, ela daria 0. Porque nessa região, a função f de x ela vale sempre 0, uma vez que o pico dela está fora dos limites da minha integral. Tá? Bom, já falamos sobre a função delta unidimensional. Agora a gente vai falar também sobre a função delta tridimensional. Então, a função delta de Dirac tridimensional. É o caso geral, né? Tridimensional. Ok, vamos lá. Então, ó, para 3 dimensões, a gente representa dessa forma aqui a função delta de Dirac. Então, agora é a função delta de Dirac de um vetor posição, né? Isso aqui é a delta de Dirac em x vezes a delta de Dirac em y vezes a delta de Dirac em z. E o vetor posição, como a gente já viu, em coordenadas cartesianas, ele é x na direção x, mais y na direção y, mais z na direção z. Então, isso aqui é o vetor posição. Então, essa função, delta de Dirac, ela vai ser 0 em qualquer lugar, exceto a origem, né? Então, essa função aqui, ela é 0. Essa função é 0 em qualquer lugar, exceto no ponto 0, 0, 0, que é a origem, né? E da mesma forma que a integral unidimensional, a integral da função delta unidimensional, essa integral aqui, integral dessa função, ela vai ser também igual a 1. Só que agora, como a função tridimensional, então isso aqui é uma integral de volume, tá? Então a integral em todo espaço dessa função delta tridimensional, e aqui eu estou integral de volume, né? Isso aqui vai ser como integral de volume, então é uma integral tripla. Então eu tenho 3 integrais aqui, de menos infinito a mais infinito, menos infinito a mais infinito, delta x, delta y, delta z, em dx, dy, dz. Então, essa integral aqui, ela pode ser escrita assim. Eu posso separar as integrais em produto de 3 integrais diferentes, né? Integral de menos infinito a mais infinito, delta x dx, vezes integral de menos infinito a mais infinito, delta x, delta y, aliás, delta y dy, integral de menos infinito a mais infinito, delta z dz. E essa integral tem que ser igual a 1. É a mesma propriedade da função delta unidimensional. Ok? Além disso, a gente pode generalizar o caso em que o pico não está na origem. Quando o pico não está na origem, então a gente tem a função delta de Dirac, nós representamos ela assim. Então é delta de R menos A. Tá? Então essa é a representação da função delta de Dirac. E aí a integral dela em todo espaço, quando ela está aplicada a uma certa função f de R, integral da função delta de Dirac, R de R menos A, isso aqui é integral de volume, isso aqui é igual ao valor da função f na posição A. Vamos representar isso aqui e ver qual é a representação disso tridimensional. Então, a função delta de Dirac, né?
apenas a função de R, quando ela é diferente de zero, quando ela vai infinito na origem, seria essa representação aqui. Então essa função delta de Dirac, ela é zero, ela é nula em qualquer outro lugar, exceto na origem. Já uma outra função aqui, a função delta de Dirac de R menos A, delta de Dirac tridimensional, né? No caso, ela seria zero em qualquer lugar, exceto ali no vetor, no ponto A, né? O vetor posição seria esse vetor posição A. Então essa aqui é a diferença da função delta de Dirac tridimensional para a função delta de Dirac unidimensional. Ok? Bom, então vamos voltar agora à discussão do divergente, que foi a discussão lá do começo do vídeo, né? Então lembra que a gente tem uma função v, uma função vetorial v, que é igual a 1 sobre r ao quadrado na direção r. Nós temos essa função. E nós vimos que esse divergente, ele é zero em todo o divergente dessa função, né? Ele é zero em todo o espaço, exceto na origem. Só que a sua integral, em qualquer volume que contém a origem, deve ser igual também a 4π. Dessa forma, a gente pode representar esse divergente utilizando a função delta de Dirac. Então, se a gente utiliza aqui a função delta de Dirac, o divergente dessa função, que é, no caso, vetor unitário r dividido por r ao quadrado, isso aqui, utilizando a função delta de Dirac, vai ser 4π multiplicado pela função delta de Dirac. Tá? De forma que quando eu calculo a integral, lembra que a integral desse divergente tem um certo volume, né? Para que dê igual, para que o teorema do divergente continue válido, essa integral tem que dar 4π. Então vamos ver se agora ela vai dar 4π, né? Então eu tenho aqui, ó, uma integral de volume do divergente desse vetor isso aqui estou integrando em um certo volume, aqui o elemento diferencial de volume, d tal. Isso vai ser igual a integral de volume, e aqui eu já vou substituir o divergente, que é 4π vezes a delta de Dirac, d tal. E isso aqui vai ser, o 4π é constante, ele sai da minha integral, né? Então fica 4π para fora, integral de volume aqui em todo o espaço da função delta de Dirac, d tal. E como a gente já viu, essa integral aqui, ela é igual a 1. Como essa integral é igual a 1, então a gente conclui que essa integral de volume, ela vai ser igual a 4π. Então aqui nós resolvemos aquela aparente contradição, né? Aquela integral de superfície fechada dava igual a 4π, e agora nossa integral de volume do divergente também dá igual a 4π. Dessa forma nós mantemos a validade do teorema do divergente. Tá? A gente também pode isso aqui escrever de uma forma mais geral, esse divergente dessa função R. Então, se a gente utilizar aqui o vetor separação, tá? Lembrando que o vetor separação é o vetor R, escrito dessa forma diferente, né? É o vetor posição R menos o vetor posição R'. Então, utilizando esse R aqui, a gente pode escrever que o divergente de uma função R unitário sobre módulo de R ao quadrado. Isso aqui é 4π vezes a função delta de Dirac tridimensional. Ok? Então, essa aqui é o divergente dessa função R
vetor unitário R sobre R ao quadrado. A gente vai ver mais para frente que isso aqui vai ter importantes aplicações quando a gente estiver tratando do campo elétrico de cargas pontuais, tá? Para fechar, vamos fazer um exemplo, agora utilizando essa função tridimensional. Então, vamos ter o seguinte agora. Vamos fazer aqui um exemplo. Digamos que a gente tenha uma certa função j, e essa função é igual à integral de volume de r quadrado mais 2 multiplicado pelo divergente de r, vetor unitário r, sobre r ao quadrado de tal. Então vamos calcular essa integral aqui, onde tal é uma esfera de raio R, Rzão, R maiúsculo, centrada na origem, tá? Portanto, a gente vai ter o seguinte resultado aqui, ó. Esse J, né? Ele vai ser, eu posso escrever isso já substituindo aqui esse divergente por 4π vezes o delta de Dirac. Então eu vou ter integral de volume de R ao quadrado mais 2, que multiplica o divergente, que é 4π vezes a função delta de Dirac. Essa integral aqui é uma integral de volume de tal. Isso aqui vai ser igual, o 4π é constante, já vou colocar para fora, 4π vezes a integral de volume de R ao quadrado mais 2, multiplicado pelo delta de Dirac. Isso aqui de tal. Bom, utilizando a propriedade do delta de Dirac, né, a gente sabe que o resultado disso aqui, tomando essa função como sendo a função f de r, o resultado dessa integral nada mais vai ser do que essa função f de r na posição r igual a 0. Então isso aqui, j, portanto, vai ser igual a 4π multiplicado pelo resultado da integral. Quanto é a integral? É essa função aqui quando r é igual a 0, ou seja, é 0 ao quadrado mais 2. Esse é o resultado da integral. Vai ficar, portanto, né, 4π multiplicado por 2. Isso aqui vai dar 8π. Então, veja que fica bem mais simples quando você utiliza realizar integrações, né, desse tipo, quando você utiliza a definição, aliás, da função delta de Dirac. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.